amiguinhos! Feliz sábado! Vamos iniciar mais uma lição? O tema da lição é o líder do meu corpo. Para memorizar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Sabedoria do corpo. Que mensagens viajam a 320 km por hora por dentro do nosso corpo? Agora eu vou ler o texto. O título do texto é O Líder. Cada casa tem um líder que explica aos familiares e ajudantes o dever que cada um tem de realizar. O líder da sua casa é o seu pai, e a mamãe e a assistente. Ambos cuidam de você e lhe dizem o que você e seus irmãos devem cumprir para manter a família trabalhando unida. Quem é o líder ou comandante do corpo? Nosso cérebro é o chefe de tudo o que diz respeito ao organismo. Ele dá ordens aos seus muitos empregados: músculos, braços, pernas, orelhas, olhos, boca, fígado, coração, pulmões, rins e outros. Pense em como seria a vida se você não tivesse um cérebro. Você nunca poderia falar, comer ou correr. Sem o cérebro, você não poderia sentir felicidade e amor. Nunca ouviria um toque de um lindo piano, nem leria a Bíblia e oraria a Deus. Realmente, sem o cérebro, você não existiria como pessoa. Ele é o órgão mais importante do corpo. Embora pese apenas 2% do peso total, do organismo usa 20% de todo o oxigênio e sangue. Se o fluxo sanguíneo para o cérebro for interrompido por apenas 15 segundos, você desmaiará. Se o seu cérebro não receber oxigênio por 3 a 5 minutos, você morrerá ou ficará com graves sequelas. Além do oxigênio, o cérebro precisa de um suprimento constante de nutrientes. O nutriente que o seu cérebro usa é a glicose. Quando a glicemia do cérebro fica baixa, você sente fome e fica irritado. Então, o cérebro diz às mãos: prepara-me um lanche. As mãos obedecem e você prepara algo para comer. Hora de pesquisar. O maravilhoso projeto de Deus. Deus usou um desígnio específico para proteger nosso órgão mais precioso, o cérebro. Ele acomodou em um cofre forte protegido por ossos. Você se lembra do nome dessa maravilhosa caixa óssea que protege o cérebro? O nome da caixa óssea que protege o cérebro é neocrânio. 2. Quem é o líder do seu corpo e quais são os empregados dele? Provérbios 23:7. Complete o restante do texto bíblico. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 136. Número 3. O que o ar fresco causa no cérebro? E o ar viciado? Onde há várias pessoas respirando sem entrada de ar fresco? Sublinhe a resposta no texto abaixo. A influência do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de forma saudável por todo o sistema. Ele refresca o corpo e tende a torná-lo forte e saudável. Ao mesmo tempo em que sua influência é decididamente sentida no cérebro, transmitindo um grau de compostura e serenidade. Os efeitos de viver enquanto fechados, mal ventilados, são os seguintes: a mente fica deprimida e sombria e o sistema é irritado. 4. De acordo com o texto inicial de domingo,
Quanto tempo você aguenta viver sem ar? De 3 a 5 minutos. E chegamos ao fim na lição de domingo. Tchau! Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar a lição de segunda-feira. Deus coloca você no comando. Nessa parte da lição está falando que Deus nos colocou como administradores do nosso corpo. E Ele quer que cada faculdade ou sentido do nosso corpo glorifique ao Senhor. E Ele quer que a gente administre nosso corpo, não que o corpo seja nosso escravo. Hora de pesquisar. Pergunta 1. Como é chamado o poder que governa sua mente? Que duas escolhas você pode fazer? Neste dia, chamo o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Pergunta 2. Que poderes têm lutado para controlar sua mente? Por quê? Em seguida, junte as frases da coluna da esquerda à continuação correta delas da coluna na direita e preencha a resposta. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquilo que a minha mente aprova. Ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pergunta 3. O que você deveria fazer com sua vontade a cada manhã? Marque as alternativas erradas. Viver como vivem as pessoas deste mundo, não permitir que Deus transforme você por meio de uma completa mudança na mente. Não é preciso conhecer a vontade de Deus, que indica tudo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tchau! O meu nome é Sara, eu moro em Rio Verde e gostaria de falar com você sobre o tema que está na página 65 da nossa lição, do alto da fortaleza. O nosso cérebro está bem seguro no interior da nossa caixa, que se chama, uma caixa óssea, que se chama crânio. Quando a gente nasce, recém-nascido, o nosso cérebro pesa em torno de 500 gramas. Mas depois, até atingir os 6 anos de idade, o cérebro está pesando em média de 1,3 kg. Por isso, nos 6 primeiros anos, o ritmo de aprendizado do ser humano é o mais veloz de toda a vida. O cérebro ele é responsável para você pensar, aprender, resolver problemas, armazena lembranças e toma decisões. Ler, escrever, ouvir, tocar, sentir, provar, fazem parte das tarefas do cérebro. O cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E o interessante é que o cérebro, a parte do hemisfério esquerdo, ele controla a parte do corpo direita. E o hemisfério esquerdo, ele vai controlar a parte do corpo direito. E o hemisfério direito controla a parte esquerda do corpo. É o inverso. É bem interessante, não é mesmo? Que Deus possa abençoar vocês, juvenis. Que vocês possam aprender cada vez mais deste corpo humano e possam cada vez mais se dedicar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Difícil é falar sobre o cérebro em pouco tempo, não é mesmo? Então estudem, pesquisem. Beijo. Olá, pequeno pesquisador. Tudo bem? Eu sou Andrei, que falo de Rio Verde. E eu vou trazer a lição que fala sobre o cerebelo. Você se lembra de quando eu era pequeno, conseguia amarrar sapato, zipar a camisa, a blusa de frio, a calça. Isso é por causa que você tinha o cerebelo. Esse objeto é o que fica na parte posterior da sua cabeça. Ele faz tudo que você mandar. Tudo que você mandar não. Tipo assim, ó, você come uma comida. E aí a comida para o seu estômago sem você mandar. Isso acontece por causa do cerebelo. Ele que manda.
E se nós não tivermos se nós não tivermos esse objeto, nós teremos que mudar tudo nosso corpo, que bombear do coração, o estômago de digerir a comida. E quando a gente fosse dormir, a gente não teria tempo para falar essas coisas. Era perigo até de a gente morrer, mas Jesus, nosso Criador, Ele criou esse cerebelo, por isso nós temos que agradecer Ele. Também tem um tronco cerebral. O cerebelo, ele não faz a função de digerir a comida. Ele não faz essa função, ele faz só as funções que o corpo se mexe. Mas sim o tronco cerebral, aí sim é ele que faz tudo. Ele dirige a comida aqui dentro do seu estômago. E vamos para a hora de pesquisar. Leia com atenção os parágrafos anteriores e depois as frases abaixo. Coloque um TC ao lado de cada uma que executa pelo tronco cerebral e CB para ao lado de cada uma que é realizada pelo cérebro. CB, fechar um zíper. O CB é fechar um zíper, ele é dirigido por o cerebelo. Depois, nadar, também CB, caminhar, também CB. E agora, inalar oxigênio, é feito pelo tronco cerebral. Depois, mistura a comida no estômago, é feito pelo tronco cerebral. E depois também realizada os batimentos cardíacos, realizada pelo tronco cerebral. 2. Como a leitura de má qualidade, revistas de fofoca, romances, gibis, os programas comuns da TV e os filmes mundanos afetam a mente do modo negativo? Qual é a coisa mais segura a ser feita? Salmo 101, 2 e 3. Leia o versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Em seguida, marque V para verdadeiro e F para falso, ao lado das afirmações abaixo. Vamos ver se você fez desse jeito. Se você não tem tempo de fazer, pode fazer agora. V. Serei honesto em tudo que fizer. Verdadeiro. Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. V também. E vamos para o último. Eu amo as ações daquele que se afastam de Deus, mas não tomarei parte nos seus pecados. Então essa aqui é F. 2 para ver que é verdadeiro e uma que foi falso. Nós temos a cada dia também que colocar tudo em ordem em nossa vida. Temos que obedecer a Deus. Tchau, até a próxima. Tudo bem? O meu nome é Sara, eu moro em Rio Verde e nós vamos agora falar sobre a lição do tema Como as células nervosas se comunicam, na página 67. Bom, o nosso cérebro ele é formado por células nervosas, que são os neurônios. E esses neurônios, eles são responsáveis pelos aprendizados que a gente tem durante o longo da vida, como nadar, tocar um instrumento, andar de bicicleta. Então, nós nascemos com bilhões desses neurônios. Ao longo do tempo, esses neurônios podem ser destruídos. E quando eles são destruídos, não tem como mais repor. Mas, quando eles são danificados, eles podem até mesmo ser restaurados novamente. Por isso, nós devemos cuidar dos nossos neurônios, né? Para que não venhamos ter dificuldade no aprendizado durante toda a nossa vida. Então, quanto mais você usa o seu cérebro para estudar, aprender e fazer coisas novas, mais eficiente ele se torna. Então, se você aprende, por exemplo, um instrumento, você tem capacidade de aprender outro instrumento.
ou outra coisa nova. Então nós devemos sempre estar colocando o nosso cérebro em ativa, para que ele possa crescer cada vez mais e os neurônios ficarem mais fortes. Entendeu? Então vamos lá. Como é feito essa comunicação entre um neurônio e o outro? O neurônio, ele é como se fosse uma árvore cheia de galhos pelas pontas. E esses galinhos mais finos, eles se comunicam com outra parte do outro neurônio, que essa comunicação se chama sinapse. Acontece a sinapse. Então, um neurônio passa a informação para o outro neurônio. E isso é tão rápido, tão rápido. Nós vamos falar aqui, ó. Os impulsos nervosos são viajantes velozes. Eles andam a 90 metros por segundo ou 320 quilômetros por hora. Então, queridos juvenis, esses neurônios, eles atuam muito rápido. Quando você pensa, vou levantar o dedo, de repente o seu dedo já está levantando. Ou quando você tem aquele reflexo de proteção, né? Volte assim para trás para um galho não vir no seu olho. Então isso são reflexos que acontecem muito, muito rápido mesmo. Que Deus abençoe vocês, juvenis. Que vocês possam aprender mais sobre o corpo humano. E também bons hábitos para poder cada vez mais ter uma boa saúde. Tchau, um beijo. Oi, amiguinhos. Hoje eu vou passar a mensagem de sexta-feira, a lição 8. Não há influência mais poderosa em nosso planeta para envenenar a imaginação, destruir impressões religiosas e diminuir o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sérias da vida do que as diversões traz filmes mundanos, novelas. O amor por essas cenas aumenta a cada vez que se assiste, do mesmo modo que a vontade de beber álcool se fortalece com o uso. Único caminho seguro é evitar o teatro, filmes mundanos, novelas, o circo e todos os outros locais duvidosos de diversão. Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 653. Então, aqui tá falando que a gente tem que parar de ver novela e filmes mundanos. Tchau, até a próxima.